Dando continuidade ao conteúdo de porcentagem, nessa segunda aula nós iremos resolver mais algumas questões envolvendo o conteúdo. Uma questão também tirada da Olimpíada Brasileira de Matemática diz o seguinte: películas protetoras para vidros são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As películas são classificadas de acordo com o seu grau de transparência, ou seja, com o percentual de radiação solar que ela deixa passar. Se colocarmos uma película de 70% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, calcule a redução de radiação solar para quem se encontra no interior do ambiente. Então, observamos o seguinte, vamos colocar uma película que ela tem 70% de transparência, ela não é totalmente transparente, e o vidro em si, ele já tem apenas 90% de transparência. Então o vidro ele também não é totalmente transparente. Então muito parecido com as questões que nós resolvemos na aula passada, né? Então se eu quero calcular a redução de radiação solar para quem se encontra no interior desse ambiente, exemplo análogo ao exemplo 3 da aula passada, o último exemplo. Então eu tenho uma película de 70% sobre, né, vai incidir sobre um vidro que tem 90% de transparência. Então eu vou ter outra maneira de se fazer, no lugar de multiplicar 70 por 90, eu posso cortar logo esse zero com esse zero, esse com esse, ó, e aí eu faço 7 vezes 9, 63. 10 vezes 10, 100. Então, essa película aí vai ficar com 63% de transparência. Mas ele quer o quê? Qual foi? Pede para a gente calcular qual foi a redução da radiação. Então, se ela vai ficar com 63% de transparência, a redução vai ser o todo 100 menos 63, que vai dar o quê? 37% de transparência. Essa é a resposta do nosso exemplo. Vamos para mais um aí, que diz o seguinte: em uma reunião, 60% das pessoas são homens e 30% usam óculos. Então, 60% são homens e 30% das pessoas, né? 30% das pessoas usam óculos. E aí, continuando, ele diz: se 15% das mulheres usam óculos, qual é o percentual das mulheres com relação às pessoas que usam óculos? Então, se 60% das pessoas do todo são homens, implica que nós temos 40% de mulheres. Se 30% usam óculos, é óbvio, também posso concluir que 70% não usam. Então, 15% das mulheres usam óculos, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 15% de quantos por cento de mulheres no total? 40. Certo? Então vamos lá. 15 vezes 40 vai dar 15 vezes 4. Dá 60, né? Como é 15 vezes 40, vai dar 600. 600 sobre 10 mil. 1 e 4 zeros. Vou cortar esses zeros aqui e eu tenho aqui 6%. Então, 6% das mulheres com relação às pessoas que usam óculos. Então, qual é o total de pessoas que usam óculos? 30%. Então, vou fazer 6% dentre 30%. Né? Uma divisão de fração, ó, de mesmo denominador, posso cortar esse 100 com esse 100. Eu tenho 6 dividido por 30. Simplificando essa fração aqui, vai ficar 6 dividido por 6 dá 1. 30 dividido por 6 dá 5. 1 quinto. 1 quinto corresponde a 20
Então, essa é a nossa resposta. Esse é o percentual das mulheres, né, com relação às pessoas que usam óculos. O percentual das mulheres que usam óculos, né? Então, é 20% em relação ao total. Nesse exemplo, diz o seguinte: Pedro possui um terreno de 800 metros quadrados e quer construir nele um canteiro que ocupe 20% da metade da área do terreno. Olha só, então a área do terreno de Pedro é 800 metros quadrados. Isso implica que a sua metade corresponde a 400 metros quadrados. E ele quer um canteiro que ocupe 20% da metade, ou seja, 20% de quanto? De 400. Então, 400 dividido por 100 vai dar 4. 4 vezes 20, 80 metros quadrados. Essa é a área do terreno, a área que Pedro quer fazer o canteiro, 80 metros quadrados. Para isso, contratou um jardineiro que cobrou R$ 25,00 por metro quadrado de canteiro construído. Quanto Pedro gastará em reais? Então, o gasto de Pedro será o quê? 80 metros quadrados, que será construído no canteiro, certo? Que multiplica 25, que é o preço de 1 metro quadrado. Então, 80 vezes 25, R$ 2.000. Esse é o valor que Pedro gastará em dinheiro. Então, até o nosso próximo videoaula.